amigos, estamos com essa empreitada aí, louvamos a Deus por isso, pelo grande privilégio de poder falar da nação de Israel. Esse material não tem fins lucrativos, esse trabalho não tem fins lucrativos, e se você quer ajudar, ore por nós. A melhor ajuda que você faz é indicando pessoas para assistir o canal, porque nosso propósito é divulgar a mensagem do Senhor. Se você puder se inscrever no canal, já nos ajuda bastante. Se você puder pedir para alguém se inscrever no canal, vai nos ajudar mais ainda. Se você der um toquezinho lá no joia, a própria plataforma vai entender que você gostou da mensagem e vai jogar para frente. E mais pessoas vão estar assim assistindo. Então, esse é o propósito desse trabalho. Se você quiser nos ajudar, nos ajude desta maneira, não temos fins lucrativos. Estamos tratando sobre a nação de Israel e hoje eu quero falar sobre a esterilidade da genealogia de Jacó, da onde mudou o nome para Israel. Vou ler um verso da palavra de Deus em Gênesis capítulo 11, verso 30, que diz assim, ó: E Sara foi estéril, não tinha filhos. Isto é muito importante. Ontem nós estávamos vendo Isaías 41, verso 1, que nós estávamos vendo a questão de Deus criou Jacó e formou Israel. E ontem nós vimos os verbos criar e formar. Eu quero só repeti-los hoje novamente aqui no slide número 11. Nós temos aqui, ó, que nós mostramos ontem e anteontem. Aí nós temos aqui, ó, borahá, criar, é a raiz do verbo bará, criar. E depois nós temos yetzerá, formar. Então, nós encontramos essa diferença no verbo no texto de Isaías. E isso nos ajuda muito, porque Deus criou Jacó e formou Israel. Veja o slide 12 aí, ó. Deus criou Jacó e dele formou Israel. Deus criou Jacó e de Jacó ele vai formar Israel. Então nós estamos encontrando a origem bíblica, espiritual de Israel. Vamos ver a questão física, a questão geográfica, veremos tudo isso. Mas nós estamos vendo essa primeira parte espiritual, que envolve a geográfica, envolve a física, envolve as demais circunstâncias das quais nós vamos estudar. Isso fica claro na esterilidade da linhagem de Jacó. Quando nós lemos hoje que Sara era estéril, até os alunos de qualquer escola bíblica dominical sabem que a esposa de Abraão não podia ter filhos. Quando a promessa surgiu para Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela e vai para um local que eu estou te ordenando, que seria Israel físico, a nação, a terra, Canaã, isso vamos ver bem mais adiante. Mas Deus deu uma ordem a Abraão e ele foi. Abraão tinha aí seus 75 anos naquela época, mas Deus fez uma promessa. Promessa de Deus não falha. E Sara também confiou nesta promessa. E eles saíram, obedientes à palavra de Deus, eles foram. Deixaram toda a sua parentela e foram ao local que Deus assim determinou. Não conheciam, não sabiam para onde iriam, só tinham a promessa da palavra de Deus. E os anos foram passando, a promessa de Deus perdurava. Deus prometeu um filho, a Abraão e a Sara. Chegou um certo momento, eles falharam. Abraão foi até o Egito sem a ordem de Deus. De lá trouxe uma serva chamada Agar, e ela era muito amiga de Sara. Os anos foram passando, o que Sara fez? Disse a Abraão: deita-te com a minha serva, e ela vai engravidar, e teremos um filho, e eu assumo esse filho como meu.
A cultura permitia. Então assim Abraão fez. Mas a promessa de Deus não era esta. A promessa de Deus era um filho da própria Sara, que era estéril. Esta era a promessa. Nós veremos nos próximos estudos a confusão que deu tudo isso. Os inimigos de Israel. Nós veremos alguns gráficos amanhã, depois de amanhã, na genealogia. Um pouco, depois veremos novamente os inimigos de Israel. E são inimigos até hoje. Aquela guerra que está ocorrendo são os inimigos de Israel. Nós vamos ver o que é a Palestina, nós vamos ver o significado de Palestina. Nós vamos ver na geografia qual é o território. Nós vamos ver quem são aqueles que estão lá nos territórios inimigos de Israel. Tudo está na Bíblia. Tudo. Mas a esterilidade de Sara é um ponto principal para provar que Deus criou Jacó e formou Israel. Aos seus 100 anos aproximadamente, Deus cumpriu sua promessa a Abraão e a Sara. E agora Sara viu o poder de Deus. Ela teve um filho. Por um dia ela ter dado certa risada da promessa de Deus, ela coloca o nome dele de Isaac, que em hebraico significa riso. Mas o herdeiro, aquele que daria sequência para se cumprir a promessa de Deus, estava a caminho. O poder do Eterno, sempre. Não duvide de Deus. Amanhã nós veremos a esterilidade de Rebeca. Agora, a nora de Sara. Deus sempre no controle. Confia no Senhor, porque nada pode sair do controle de Deus. A vontade dele é perfeita. Fica na vontade do Senhor. Até amanhã, se Deus permitir. Quero nesse instante orar por você e por sua família. Deus, muito obrigado, ó Pai, por este dia, por esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, Senhor, a crescer no conhecimento e na graça. Fica conosco, Pai eterno. Ajuda-nos a compreender o que está acontecendo com a nação de Israel e saber que o Senhor está em pleno controle de tudo que ocorre lá neste exato momento. Abençoa cada um que assiste e ouve estas mensagens, ó Deus, e como o Senhor disse, será abençoado aqueles que te abençoarem, será amaldiçoado aqueles que te amaldiçoarem. Eu peço a Deus que todos que assistem venham orar por Israel e que venham ter a bênção do Senhor. Assim eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.